sou Maíra Colbel, professora de História, e a gente vai ver agora um explicador virtual sobre a Revolta Federalista do Rio Grande do Sul. Bom, o que foi? A Revolução Federalista do Rio Grande do Sul aconteceu no Rio Grande do Sul, obviamente. No ano entre 1893 e 1895, e aí assim, foi um conflito de caráter político. Por que um conflito de caráter político? Porque o que estava se questionando muito era até a forma política de organização, algumas críticas muito pesadas, que resultou o quê? Numa revolta armada. As principais causas foi insatisfação dos federalistas com o domínio político de Júlio de Castilhos, que era presidente da província do Rio Grande do Sul, que era do Partido Republicano Rio-Grandense, e uma disputa política entre dois grupos políticos gaúchos. O que acontece? Estamos no momento de estabelecimento e fortalecimento do regime republicano no Brasil. Isso significa que grupos políticos vão estar lutando por interesses divergentes. Cada grupo vai querer fortalecer os seus interesses, o que vai beneficiar eles próprios. Então é um momento ainda de instabilidade, porque você procura ver qual é o projeto político que vai ficar. Então isso causa instabilidade. Por exemplo, causou lá no Rio de Janeiro, na revolta da Armada, e no Rio Grande do Sul também, porque você está vendo qual grupo político vai tomar a liderança à frente para conduzir esse processo. Então a gente tem de um lado os chimangos e do outro os maragatos. Os chimangos eram conhecidos como pica-paus, Você vê aqui, ó. E você tem do outro lado os maragatos, que eram conhecidos como federalistas. Os chimangos pica-paus eram defensores do governo de Júlio de Castilhos, da centralização política, do presidencialismo, do positivismo e do governo federal. Você vê aqui que os pica-paus estão sendo representados com a bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil que tem como lema ordem e progresso, que é um lema positivista. Ele está defendendo o governo de Júlio de Castilhos, que foi um governo onde o presidente estava diretamente envolvido nessa escolha. Centralização política. Então, assim, um governo central forte. E também do governo federal. Por isso você está vendo aqui, a bandeira que prevalece é a bandeira brasileira. Agora, do outro lado, você tem os maragatos, ou federalistas, que foi até o nome como ficou conhecido essa revolta. Eles queriam tirar Júlio de Castilhos do poder do Rio Grande do Sul, implantar um sistema descentralizado, ou seja, dar mais autonomia, baseado no parlamentarismo, onde o parlamento seria a força maior. Preste atenção, aqui está defendendo o presidencialismo. No presidencialismo, a figura principal é a do presidente. No parlamentarismo, a figura principal é do parlamento. Os federalistas eram também contrários à política implantada pelo governo federal após a proclamação da República e exigiam uma revisão da Constituição. Então você vê que os maragatos ou federalistas, eles eram contrários ao que tinha sido estabelecido. Porque assim, foi estabelecido um governo presidencialista. Eles não gostavam, eles queriam que fosse parlamentarista. O governo tinha tendências mais centralizadoras. Eles queriam um governo descentralizado. E aí você vê que aqui não está sendo representado pela bandeira do Brasil. Muitas vezes ficou na história ou ficaram conhecidos os pica-paus ou os chimangos como aqueles brasileiros que queriam defender a permanência no Brasil. Eles não, como se fosse uma outra coisa, quisesse criar um sistema diferente, quase que se separando do Brasil, vamos falar dessa forma. Então, um presidencialista, o outro parlamentarista, um com as ideias do positivismo, da centralização política, o outro da descentralização. Então você vê que é uma disputa de projeto. Qual projeto será vencedor? O que a gente vai fazer dessa república que está surgindo no Brasil? Em fevereiro
janeiro de 1893, os federalistas pegaram em armas para derrubar o governo de Júlio de Castilhos. Floriano Peixoto, presidente do Brasil, se colocou ao lado do governo gaúcho. O conflito acabou tomando âmbito nacional, pois os opositores de Floriano passaram a defender o movimento federalista no Rio Grande do Sul. Porque olha só, sabe aquela história? Quem é inimigo do meu inimigo é meu amigo? Foi o que aconteceu. Então assim, se você tinha um grupo que estava se colocando contra Floriano Peixoto, mesmo que fosse no Rio Grande do Sul, outros grupos de outros estados se mostraram solidários com a causa, apoiando essa revolta. Os federalistas tiveram algumas vitórias no começo do movimento. Sob a liderança de Comercindo Saraiva, os federalistas avançavam sobre Santa Catarina. Então, assim, foi uma revolta que de início foi positiva no sentido de conseguir vitórias, de ter avanços, de fato conseguir ganhar espaço, território. Em janeiro de 1894, os federalistas se uniram aos participantes da revolta da Armada. Entraram no estado do Paraná e tomaram a cidade de Curitiba. Então você está vendo que estão tendo dois movimentos de resistência ao governo de Floriano Peixoto, de disputa de projeto político, de dissidência do modelo, do padrão que tinha sido adotado por Floriano Peixoto. Em determinado momento tem até essa união. No final de 1894, o movimento federalista perdeu força. Na Batalha da Lapa, no Paraná, onde eles já tinham entrado, as forças federais de Floriano Peixoto venceram os revoltosos. Com a chegada de tropas paulistas, os federalistas tiveram que, enfim, recuar. A paz foi assinada em 23 de agosto de 1895 na cidade de Pelotas e selou a derrota dos federalistas. Os federalistas tinham sido derrubados. Mas aí você pensa, eles perderam, então é importante a gente parar para estudar isso? Sabe, por que a gente para pensar? E aí eu vou explicar para vocês agora. A conclusão, por que a gente para ver isso? A Revolução Federalista, embora não tenha conquistado seus objetivos, não venceu, mostra que a proclamação da República e seu sistema político não foram aceitos de forma unânime no Brasil. Então, assim, não foi todo mundo que gostou, todo mundo que concordou, bateu o pau e falou: isso aí é o melhor que a gente tem. Alguns grupos políticos contestaram, inclusive de forma armada, o regime republicano, o positivismo, a centralização do poder e a presença das oligarquias, que são aquela elite, aquele pedaço da elite, nos governos estaduais. Por fim, portanto, a Revolução Federalista pode ser compreendida dentro desse contexto histórico de insatisfação com o regime republicano, recém-instalado no país após o 15 de novembro de 1889. Então, tanto a revolta da Armada como essa revolta constitucionalista serve para você entender, para você pensar o início da República no Brasil não como uma coisa que foi aceita por todo mundo, mas que foi questionada de forma muitas vezes até armada. Bom, a gente vai ficando por aqui. Tchau.